Boa quarta-feira, você acompanha a partir de agora aqui na TV Assembleia, a sessão ordinária de hoje. 10 projetos em urgência, além de uma proposta de emenda constitucional, estão na pauta de votação. O primeiro item para análise é o projeto que determina o aumento da frota do sistema Transcol e gratuidade aos usuários nos dias de eleições municipais, estaduais e federais. Esse projeto precisa ser analisado pelas comissões de Justiça, Cidadania, Mobilidade Urbana e Finanças antes de ser votado pelo plenário. Vamos então acompanhar os trabalhos de hoje. Bom dia a todos e todas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, a quórum para a abertura da sessão e convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Provérbios 17, versículo 15. O que absolve o corrupto e o que condena o inocente são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Primeira parte do expediente para cima de despacho, mensagem 009, defiro, mensagem 046, ciente à Comissão de Justiça, mensagem 047, ciente à Comissão de Justiça, projeto de decreto legislativo 62 da Comissão de Justiça e Cidadania na forma do artigo 276 do Regimento Interno, do item 5 ao item 14, incluso na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal, do item 15 ao 18, oficie-se. Requerimento de urgência 195, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de urgência 197, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos à fase da ordem do dia. Deputado Dari Pagum, com a palavra. Esse microfone é foda. Vai mudar. Senhor presidente, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o nosso vice-presidente Marcelo Santos, cumprimentar todos os deputados e deputadas presentes e os que estão também online em sessão híbrida. Pedir Vossa Excelência para consultar o plenário, senhor presidente, que nós possamos derrubar essa sessão e votar uma extra, que nós temos 3 projetos importantes. O projeto da suplementação, um projeto também do Tribunal de Justiça e um projeto do governo, um outro projeto do governo. Então, assim, pedir a Vossa Excelência que na próxima, depois do expediente, que possamos derrubar e fazer uma extra. Então, nós estamos na ordem do dia. O deputado Gandini com a palavra. Só, senhor presidente, eu entrei com 1 minuto de atraso aqui no online e Vossa Excelência já deliberou sobre o item 1 da pauta e do expediente, que trata sobre o PL da qualidade do ar. E eu queria registrar que esse projeto estava há 2 anos aqui na casa e eu não consigo entender por que foi retirado, e eu gostaria, se o governo pudesse explicar, porque o projeto estava há 2 anos, tinha pedido de urgência, já desde agosto, e nada não foi colocado, né, por um acordo que teria uma emenda, e agora o governo retirou sem dar nenhuma explicação. Então eu queria, do líder do governo, entender por que há o pedido de retirada do projeto de qualidade do ar, que estava tramitando há 2 anos na Assembleia, num momento tão importante que a gente está discutindo meio ambiente no mundo todo, e de repente retira-se um projeto sem nenhuma explicação, sem nenhuma conversa. Enfim, eu sei que Vossa Excelência só tem essa opção, né, o autor pode retirar a qualquer momento, mas é algo que a gente precisa de uma explicação mínima, né, porque a gente estava debruçando sobre esse projeto há muito tempo e do nada é retirado um projeto sem nenhuma explicação. Gostaria, se o líder do governo pudesse nos dar essa explicação, qual é a intenção do governo, até para que a gente possa tomar as providências, porque era algo que favoreceria bastante a sociedade capixaba, que sofre há muito tempo com essa questão do pó preto e outras, né, outros tipos de poluição, até mais graves, né, como dióxido de enxofre. E a gente estava discutindo o assunto e, de repente, é retirado o projeto sem nenhuma explicação. Só antes de passar a palavra ao deputado Majeski, o projeto que o deputado Gandini se refere é o projeto de lei 328 de 2020,
que estabelece as normas e diretrizes de proteção à qualidade do ar. Esse projeto é de autoria do Governo do Estado e o Governo do Estado pediu a retirada. Então, só cabe a essa casa deferir a devolução do projeto, tendo em vista que o próprio autor fez o pedido de retirada desse projeto. Então, o deputado Gandini faz aí as suas indagações ao líder do governo. Deputado Sérgio Majewski. Presidente, eu gostaria de reforçar os questionamentos do deputado Gandini, porque nós também não entendemos. Nós fizemos emenda até esse projeto já recebeu mais de 50 emendas, ele estava aqui, como o deputado Gandini já disse, ele estava tramitando aqui há 2 anos, e me parece-me que a única justificativa do governo pedindo a retirada para o governo rever o projeto. Então, assim, mas se existe alguma questão, o governo podia mandar um substitutivo, por exemplo, né? E como o deputado Gandini disse, no momento em que nós estamos discutindo, acabou a Conferência do Clima na semana passada, em que inclusive o governador, né, esteve lá na Conferência do Clima. Então, é algo que é importantíssimo que seja votado, e nós também gostaríamos de entender o porquê da retirada, né, uma vez que o próprio governador esteve na Conferência do Clima. Seria muito bom que o governo pudesse explicar melhor, né, o motivo dessa retirada. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Hércules. Eu gostaria de, naturalmente, eu vou apoiar os projetos do governo, a suspensão da sessão, mas eu gostaria que fosse garantida a nossa fase das comunicações. Ok? Garantindo a fase das comunicações. Pode ter certeza. Então, nós vamos derrubar a presente sessão, convocando os senhores e senhoras deputados para a próxima 9/8, que entrará os projetos de lei 485, que é do Poder Executivo, que autoriza o Governo do Estado a doar imóvel ao município de Vila Velha. Projeto de lei 479, que é do crédito suplementar do Governo do Estado. E o projeto de lei complementar 44/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Eu vou assegurar a fase das comunicações logo na sequência desses 3 itens serem apreciados. Está encerrada a sessão. A próxima será extraordinária, 9/8, daqui 1 minuto. Os deputados que estão no link de forma híbrida podem ficar no link, que nós vamos mantê-lo aberto. A sessão ordinária desta quarta-feira foi encerrada para que os deputados possam realizar uma sessão extraordinária para votar 3 projetos que estão em urgência. 2 desses projetos são do Governo do Estado e um projeto do Tribunal, que foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça. Esse projeto do Tribunal de Justiça é um projeto de lei complementar que cria 5 cargos comissionados no órgão e institui o projeto do Tribunal de Justiça, que deve ser votado daqui a pouco, quando os deputados retornarem para a sessão extraordinária, institui a unidade de, além de criar 5 cargos comissionados, institui a unidade de coordenação de programas para a gestão de modernização do Poder Judiciário do Espírito Santo. Além disso, os deputados vão votar 2 projetos do governo. O primeiro deles autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município. Aproveitando que todos os colegas estão de forma virtual me ouvindo, e aqui no plenário também, ontem já foi feito o comunicado de forma oficial, só ratificando, só lembrando que, conforme o acordo do Colégio de Líderes, publicado no DPL de hoje, no caso ontem, 22 de novembro, a sessão ordinária prevista para dia 28, na segunda-feira, foi transferida para o dia 29, terça-feira, a ser iniciada às 9 horas. Ou seja, nós não teremos sessão ordinária na segunda-feira, tendo em vista a questão do jogo, e nós vamos fazer uma ordinária 9 horas da manhã na terça e outra ordinária 15 horas na terça. Então serão 2 sessões ordinárias na terça
e a sessão ordinária na quarta, de formato híbrido, conforme está sendo hoje. Então, segunda-feira não tem sessão, e essa sessão de segunda foi transferida para 9 horas da manhã na terça, então teremos sessão 9 e 15 horas na terça-feira. Obrigado. O plenário agora está em intervalo entre duas sessões. Foi interrompida a sessão, foi encerrada a sessão ordinária para que seja realizada uma extraordinária, para que os deputados possam votar 3 projetos que tramitam em urgência, 2 deles do Poder Executivo, como que autoriza o governo a doar ao município de Vila Velha um imóvel com o intuito de regularizar e operar o polo empresarial do Novo México. E já o outro projeto do governo, que vai ser analisado agora, daqui a pouco, em sessão extraordinária, autoriza a abertura de crédito. O governador pede uma abertura de crédito suplementar no valor de pouco mais de 900 milhões de reais. Quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, invocando a proteção de Deus, declara aberta. Convido o deputado delegado Danilo Baense a referir um versículo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Caiu, tá marcado. Projeto de lei 485, oriundo da mensagem... Pois não, deputado Madureira. Presidente, essa sessão de terça-feira pela manhã não podia ser híbrida também, não? Como é que é? Falhou, meu irmão. Não estou te ouvindo bem. Você pode repetir? A sessão de terça-feira pela manhã não podia ser híbrida, não? Não, porque ela é ordinária. É como se fosse a sessão da segunda. E aí nós temos que mantê-la de forma presencial. Ok, tudo bem. Tá bom? Obrigado, deputado Madureira. Discussão única do projeto de lei 485, da mensagem governamental 1719. O deputado relator das comissões conjuntas é o Marcelo Santos, deputado Marcelo Santos, que está com prazo regimental. Eu pergunto ao deputado Marcelo se vai manter o prazo ou se vai prosseguir com a votação. Prossigo com a votação. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Não é o seu aí, não tem mesmo, não. Hã? Só pedindo à deputada Irine que desligue o microfone aí, por favor. Muito obrigado. Convoco nesse momento as comissões de Justiça e de Finanças. Nesse momento, farei a chamada da Comissão de Justiça. Deputado Fabrício Gandini, presente no virtual. Deputado Vandinho Leite, presente. Deputado Emílio Mameri, ausente. Deputada Janete de Sá, presente. Deputado Marcos Garcia, presente. Deputado Rafael Favato, ausente. Há quórum na Comissão de Constituição e Justiça. Presente, deputado Favato, presente. Eu não vi a latinha de Vossa Excelência aqui, mas estou ouvindo a voz. Ok. Na Comissão de Finanças, deputado Presidente Freitas, presente. Deputado Marcos Madureira, presente no virtual. Deputado José Rocha Esmeraldo, presente no virtual. Deputado Emílio Mameri, ausente. Deputado Dari Pagung, presente. Deputado Adilson Espíndola, presente no virtual. Deputado Rafael Favato, presente no virtual. Deputado Alexandre Chambinho, com a latinha na tela, presente no virtual. Há quórum nas duas comissões que presido. Então, relato, senhor presidente, por se tratar de autorização do Executivo a doar imóveis ao município de Vila Velha no intuito de efetivar, regularizar e operar o polo empresarial de Novo México, importante para o desenvolvimento daquela cidade e da região. Relato pela Comissão de Constituição e Justiça pela sua constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa e pela Comissão de Finanças pela aprovação. Coloco a matéria nesse momento para ser discutida.
Não haver Presidente, eu gostaria de discutir a matéria, deputado Rafael Favato. Pois não, deputado Favato, Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de parabenizar, né, esse ato do governo em relação ao município de Vila Velha, em relação ao polo industrial de Novo México. Dizer que é uma luta há muito tempo, minha e do deputado Hércules, essa doação, efetiva doação ao município de Vila Velha, que tem realmente a capacidade de gerir ali o seu município e avaliar quais, né, indústrias, quais oportunidades para o município de Vila Velha. Então a gente já está, eu e o Hércules, nós já estamos há alguns anos encampando essa ideia, há exatos 7, 8 anos, e com certeza agora um ganho muito grande para o município de Vila Velha, a doação dessa área do Estado, né, para o município de Vila Velha, e com certeza o município de Vila Velha tem muito a crescer, muito a desenvolver nessa parte, que é uma área hoje que se tornou uma área muito nobre do nosso município e tem muito a gerar emprego e renda para a nossa região. Então, gostaria de agradecer, né, esse gesto aí, doando essa área ao município de Vila Velha por parte do governo do estado, e o governo já tem feito algumas doações, município de Fundão, município de Vitória, o próprio município de Serra, já receberam algumas áreas este ano que nós, deputados, todos nós, deputados, votamos, e os deputados ajudando aí os municípios a se desenvolverem cada vez mais. Então, parabéns, deputado Marcelo, pelo relatório, e com certeza vamos pela aprovação do mesmo. Parabéns, deputado Favato, deputado Hércules Silveira, que sempre debateram esse tema, muito bem lembrado pelo deputado doutor Rafael Favato. Algum colega parlamentar gostaria de discutir? Deputado Fabrício Gandini. Rapidamente. Só parabenizar Vossa Excelência pela condução. É realmente um projeto importante que mostra a importância do município no sistema federativo que a gente tem. Mostra que o município está ampliando cada vez mais as suas atividades, agora com o prefeito de Vila Velha tratando da questão econômica do município. Isso é super importante. Então, parabenizar o prefeito Arnaldinho pela visão estratégica para o município de Vila Velha e também reforçar o quanto é bom a gente ver o município trabalhar em harmonia com o Estado, quanto ganha o morador do município. Então, parabenizar tanto o governador do Estado do Espírito Santo quanto o prefeito Arnaldinho por essa harmonia que traz benefício para a população capixaba. Obrigado. Legal, Fabrício Gandini, parabéns também pela manifestação. Finalizado, então, o período da discussão, vamos colocar em votação nas câmaras, nas comissões reunidas, como votam os deputados da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Fabrício Gandini. Com o relator. Deputado Vandinho Leite. Com o relatório. Deputado Emílio Mameri. Ausente. Deputado Janete de Sá, ao meu lado, com o relator. Deputado Marcos Garcia, nosso vice-líder do governo. Com o relatório. Parabéns, deputado Rafael Favato. Bom relator, deputado Marcelo Santos. Aprovado na CCJ. Passamos então na Comissão de Finanças. Como voto, deputado Freitas. Com o relator, deputado Marcos Madureira. Com o relator. Com o relator, deputado engenheiro José Rocha Esmeraldo. Com o relator, excelência. Com o relator, deputado Dari Pagung. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Com o relator. Com o relator, deputado, mais uma vez, Rafael Favato. Com o relator, deputado. Com o relator. E o deputado Alexandre Chambinho, que acredito deve ter dormido bem essa noite, que as criancinhas dele devem ter dado um pouquinho de paz para ele. Fala aí, Carro Pipa. Primeiro, parabenizar o prefeito Arnaldinho Borgo pelo trabalho que vem fazendo em Vila Velha. Esse projeto é importante para o desenvolvimento da cidade e acompanho o relatório de Vossa Excelência, votando favorável. Obrigado, deputado Chambinho. Então, nesse momento, aprovado nas comissões de Justiça e Finanças. Ao devolver a mesa, eu também quero parabenizar tanto a iniciativa do governo quanto o trabalho do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho, por transformar a Vila Velha num lugar cada vez melhor de se viver. Devolva a mesa.
colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado a Secretaria para Extração dos Autógrafos. Projeto de Lei 485 aprovado. Pela ordem, senhor presidente, registre meu voto contrário, por favor. Voto do deputado Capitão Assunção contrário. Discussão única do projeto de lei 479, oriundo da mensagem governamental 1686, criar crédito suplementar no valor de R$ 900.248.212,86. Convoca a Comissão de Finanças, deputado Freitas. Senhor presidente, trata de abertura de crédito suplementar, iniciativa do Governo do Estado. Está previsto na Lei 4.320, da liberdade do governo de criar crédito suplementar em alguns casos específicos. E, nesse sentido, o governo manda para essa casa o projeto de lei 4789, que abre crédito suplementar no valor de R$ 900.248.212,86. Desse montante, R$ 721.371.212,86 abre crédito suplementar em favor do orçamento fiscal da Seguridade Social para o Poder Judiciário e para a Governadoria do Estado, e também aporte financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, e abre R$ 179.877.000 no orçamento de investimento das estatais não dependentes, a Companhia de Gás, o Transcol e a Cesan. Na forma do artigo 43, inciso 19º da Resolução 2700/2009, o projeto possui adequação financeira, pois provém de superávit financeiro, mostrando, mais uma vez, a capacidade de gestão e organização de competência do Governo do Estado e sua equipe. Nosso relatório é pela aprovação do crédito suplementar e eu coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu passo a colher os votos na Comissão de Finanças, como vota o deputado Dari Pagung. Acompanho Vossa Excelência. Acompanho o relator, como voto o deputado Marcelo Santos. Com o relator, como voto o deputado Marcos Madureira. Com o relator. Com o relator, como vota o deputado José Rocha Esmeraldo. Voto com Vossa Excelência, voto com o relator. Vota com o relator, como vota o deputado doutor Emílio Mameri. Acompanho o relator. Acompanho o relator, como vota o deputado Adilson Espíndola. Com o relator. Com o relator, como vota o deputado doutor Rafael Favato. Acompanho o relatório. Acompanho o relator, deputado Alexandre Chambinho. Acompanho o relator. A matéria é aprovada à unanimidade dos membros da Comissão de Finanças, senhor presidente. Devolvo a Vossa Excelência. Vou colocar então em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado a Secretaria para Extração Justificar o voto dos autógrafos, o projeto de lei 479, oriundo da mensagem governamental 1686. Por favor, senhor presidente, registre meu voto contrário. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Assunção. Meu voto contrário também. Ok, deputado Assunção e deputado Torino votando contrário. Antes de dar a palavra ao deputado doutor Hércules, eu quero só falar para todos que estão nos assistindo que esta casa, mais uma vez, mediante aos seus membros, todos os deputados e deputadas estaduais que estão aqui presentes, os 30 parlamentares, cumprem com o seu papel
de responsabilidade com o Estado do Espírito Santo. Esse projeto de suplementação é um projeto que dará a segurança ao governo do Estado para que ele possa suprir as necessidades dos municípios. Eu recebi nos últimos dias muitas ligações de prefeitos preocupados com os repasses para os hospitais municipais, muitas ligações dos prefeitos preocupados com os repasses de maquinários, de ambulância, de todo o material agrícola, enfim, de todos os convênios, e essa suplementação dá a condição para que o governo do Estado cumpra com esses compromissos com os municípios, que na verdade não são com os municípios, são com as populações desses municípios que serão beneficiadas com esses investimentos. Então essa Assembleia, sempre com o seu papel de equilíbrio, de decisão em favor dos capixabas, faz essa votação de um crédito suplementar de quase R$1 bilhão ao governo do Estado do Espírito Santo. Deputado Dr. Hércules. Presidente, eu parabenizo a Vossa Excelência por esse movimento, inclusive, de suspender a sessão, de encerrar a sessão e abrir outra para ajudar, naturalmente, a tramitação desse projeto, muito importante, todos eles. Parabenizo o governo, mas eu também quero lembrar o governo, está no momento próprio, e aqui está o nosso presidente da Comissão de Finanças, que é no partido do governador, que possa colocar pelo menos um dígito para assistência social. É preciso olhar pela inclusão. Não é possível que a gente continue fazendo obra bonita, precisa, interessante. É preciso a estrada bonita, o prédio bonito, a ponte. Muito bem, mas é preciso a obra social. Precisamos olhar pelo cego, pelo surdo, pelos mudos, pelos cadeirantes, enfim. Nós precisamos olhar para esse pessoal. Ninguém olha. Infelizmente, passa governo e governo, não tem um dígito, pelo menos, do orçamento para assistência social. É preciso que o governo, todos os governos, Paulo Artung, Casagrande, todos, não tiveram a sensibilidade até hoje de colocar 1% para assistência social. É preciso que esse povo seja visto. E cada vez mais nós precisamos de ter inclusão, inclusão e inclusão. Item 3, projeto de lei complementar. O item 2, então, Secretaria de Prestação dos Autógrafos, né? Projeto 479 foi votado, com voto contrário de Assunção e Torino. Item 3, projeto de lei complementar 44/2022, do Tribunal de Justiça. Esse projeto é do Tribunal de Justiça, que mandou aqui para a Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados. Eu pergunto aos deputados se querem fazer de forma separada nas comissões ou de forma conjunta. Comissão de Justiça, o deputado Gandini. Pode ser conjunto, senhor presidente. Pode ser conjunto. Cidadania, deputado Luciano Machado. Pode ser conjunto. Deputado Freitas. Então, o deputado Gandini, Comissão de Justiça, para presidir as comissões conjuntas. Senhor presidente, se for possível alguém aí no plenário... Alguém aqui? Sem as... Então, a deputada Janete pediu aqui, ela fará a reunião reunida, então, das comissões. Só cumprimentando aqui a MF Oliveira Castro, de Cariacica, professor responsável Pierre e Lucrécia e Pierre, segundo a deputada Janete de Sá, foi a escola que ela estudou. E tem pouco tempo isso, tem coisa de... Segundo não, deputado. Eu quero cumprimentar o pessoal da Oliveira Castro, lá de Taquari, da Rua Muniz Freire. É a escola que eu entrei, eu fiz de 1ª a 4ª série. Bacana. Ainda era no Morro da Companhia. Tem tempo isso. Tem pouquíssimo tempo. Ela já saiu de lá direto para a Assembleia Legislativa. Meu pai era empregado da Vale, era uma escola que pertencia à Vale. Deputado Eric, eram as escolas da Vale. E eu acabei estudando lá, porque meu pai era ferroviário. Depois fui para o Eliezer Batista, todas escolas que eram administradas pela Vale ou pelos sindicatos ferroviários. E de lá, meninos, eu cheguei aqui, me tornei deputada estadual. Então, se eu, de Taquari, que estudei lá no Oliveira Castro, me tornei deputada e estou com 6 mandatos, vocês podem também. Podem sonhar e acreditar no sonho de vocês. Deputado,
a quórum nas comissões reunidas. Eu vou relatar o projeto. Trata-se de projeto de lei do Tribunal de Justiça que altera e acrescenta dispositivo à Lei Complementar de número 566, de 21/7/2010, de reestruturação e modernização da estrutura organizacional administrativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Essa modernização ela já vem acontecendo há algum tempo, e neste caso aqui o tribunal coloca o seguinte, que a alteração, os dispositivos da lei de número 566, de 21/7/2010, de reestruturação e modernização da estrutura organizacional administrativa do Tribunal de Justiça passa a vigorar com a seguinte redação: unidade de coordenação de programas. É uma questão meramente administrativa para melhorar essa estrutura, razão pela qual nós vamos relatar pela constitucionalidade da matéria e vou buscar os votos. Alguém deseja discutir a questão? Não havendo, eu vou buscar os votos inicialmente na Comissão de Justiça. Gostaria de consultar o deputado Gandini. Com a relatora. Deputado Vandinho Leite. Com relatório. Deputado Emílio Mameri, se encontra presente? Sim. Sim, com o relator. Obrigada, deputado. Deputado Marcos Garcia. Voto com a relatora. Deputado Marcelo Santos. Obrigada, meu amigo. Deputado Rafael Favato. Com o relator. Aprovado na Comissão de Justiça. Vamos para a Comissão de Cidadania. Deputado Luciano Machado, como vota? Cidadania. Com relatório, deputado Bruno Lamas. Com a relatora. Obrigada, deputada. Deputada Irine Lopes. Acompanha a relatora. Deputado Alexandre Chambinho. Acompanho o relatório de Vossa Excelência. Eu também fui a relatora. Aprovado na Cidadania. Agora vamos para a Comissão de Finanças. Deputado Freitas, que preside a Finanças. Como vota, deputado Freitas? Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcos Madureira. Com a relatora. Deputado José Esmeraldo. Meu querido, estou com saudade de você. Com a relatora. Saudade, hein, deputado? Deputado Emílio. Relatora. Deputado Dari. Deputada Dilce Espíndola. Com a relatora. Deputado Rafael Favato. Com a nobre relatora. Deputado Chambinho. Chambinho, que tomou muito iogurte. Com a relatora. Deputado Dari confirmando o voto. Deputado Dari confirmando o voto. Dari, voto. Com a relatora. Matéria aprovada nas comissões reunidas. Senhor presidente, devolvo à mesa. Para votação nominal. Tendo em vista que se trata de PLC, a votação é nominal. Como a sessão é híbrida, eu passo a colher os votos. Quem votar sim, aprova o projeto. Votar não, rejeita. Deputada Dilce Espíndola. Voto sim, senhor presidente. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Voto sim, presidente. Deputado Bruno Lamas. Sim. Deputado Capitão Assunção. Sim, senhor presidente. Deputado Carlos Von. Carlos Von. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Voto sim, presidente. Deputado Dari Pagung. Voto sim, presidente. Deputado Delegado Danilo Baense. Deputado Doutor Hércules. Sim. Deputado Eric, pois eu não? Posso adiantar meu voto? Pode. Sim, eu estou subindo nas galerias para dar uma atenção aos alunos da Oliveira Castro. Tá joia. Deputado Doutor Emílio Mameri. Voto sim, senhor presidente. Deputado Doutor Rafael Favato. Voto sim, presidente. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Voto sim, brilhante presidente. Deputado Freitas. Deputado Gandini. Freitas votou sim.
Deputado Fabrício Gandini. Deputado Hudson Leal. Deputada Irine Lopes. Voto sim, presidente. Deputada Janete já votou sim. Deputado Luciano Machado. Sim. Deputado Luiz Durão. Deputado Marcelo Santos. Sim. Deputado Marcos Garcia. Voto sim, meu presidente. Deputado Madureira. Eu voto sim, presidente. Pastor Mansur. Deputada Raquel Lessa. Sim. Deputado Renzo Vasconcelos. Voto sim, presidente. Deputado Sérgio Majeski. Sim. Deputado Teodorico Ferraço. Sim. Deputado Torino Marques. Senhor eterno presidente, Eric Musso. Voto sim. Deputado Vandinho Leite. Sim. Carlos Von não votou. Danilo também não. 24 votos sim, uma abstenção, então fica aprovado o projeto de lei complementar 44/2022 do Tribunal de Justiça à Secretaria para extração dos autógrafos. Fase das comunicações, que foi assegurado. Hoje começa com o deputado Adilson Espíndola, está com a palavra. Senhor presidente, eu vou declinar. Declinou o deputado Alexandre Chambinho. Presidente, também declino da minha fala hoje. Deputado Bruno Lamas. Presidente, eu declino da palavra. Deputado Capitão Assunção. Declinou o deputado Carlos Von. Deputado Coronel Quintino. Deputado Dari Pagung. Deputado delegado Danilo Baense. Doutor Hércules. Declina também. Só para ser o primeiro dia de declínio de todo mundo. O microfone do Dr. Hércules, por favor. Está funcionando? Funcionou? Agora sim, agora sim. Tem som. Bem, eu quero dar inicialmente o meu bom dia para a comunidade surda. Agora mandei um bom dia para a Renata, que está transmitindo a nossa sessão para a comunidade surda, revezando hoje com a nossa querida Gisele, que está também nesse trabalho importante de inclusão, que nós agradecemos ao presidente Eric Musso, que na história da Assembleia, presidente, nenhum presidente teve a sensibilidade de promover a inclusão igual Vossa Excelência tem feito. Quando nós chegamos aqui não tinha banheiro acessível, hoje tem, não tinha as sessões transmitidas em sinais de Libra, hoje tem. Não tinha faixa tátil para a comunidade cega, hoje tem. Não tem ainda, mas Vossa Excelência já autorizou a adaptação dos nossos elevadores para a comunidade cega,
porque o cego ele digita o andar que ele quer através do alfabeto Braille, mas se ele digitar o 6º andar e o elevador parar no 3º andar, ele não sabe se parou. Então, nós teremos, com certeza, também esse equipamento, essa inclusão tão importante. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Eu quero lembrar você que observe suas crianças, seus filhos, algum sinal de comportamento que a criança passou a ficar triste, pálida e apático, não brinca com as outras crianças, fica isolada. Então, olha esse sintoma, examine o pescoço dessa criança, se tem algum nódulo, algum caroço, um português mais popular, e que realmente você poderá evitar que essa criança tenha uma condição muito pior de agravamento dessa doença. Dia 23 de novembro, portanto, é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, uma das datas mais importantes no calendário da saúde de Novembro Dourado, que, aliás, é uma lei da minha autoria, a Lei 10.973 de 2019. Institui para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce nos casos de câncer em doenças de crianças e adolescentes. E tem uma estimativa hoje de 8,5 mil novos casos por ano, de acordo com o dado do Instituto Nacional do Câncer, INCA. Por favor, Fabiana, pode exibir o vídeo, por gentileza? Dá pra ver na cara do Ravi o dia alegre que ele tá tendo hoje. O que você tá achando desse dia? De policiais rodoviários federais. Imagina a empolgação com cães farejadores, com as viaturas, com as motos da polícia. A gente vai ver um pouquinho desse encontro na reportagem do Johnny Silva. Dá pra ver na cara do Ravi o dia alegre que ele tá tendo hoje. O que você tá achando desse dia? Policial. Ao entrar no hospital aqui, ele vai lembrar o que vocês fizeram. E eu fico muito feliz, porque realmente ajuda muito. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal fez o Dia dos Pacientes com Câncer do Hospital Infantil de Vitória mais leve. A gente trouxe viatura, motocicleta, os cães, para interagir com as crianças e trazer um pouco de alegria nesse momento difícil da vida deles. É um dia de descontração, de leveza, de também mostrar que, embora seja um momento de muita dificuldade para as crianças, de muito adverso para as crianças, o universo de tratamento, mas ele pode também ter leveza nesse processo. As crianças ganharam kits da PRF e puderam conhecer esses cães policiais bem de pertinho. O que você achou dessa visita aqui hoje? Achei legal. Por quê, cara? Ué, o cachorro, eu nunca tive cachorro, só com ele. Para quem está em tratamento, um dia assim, digamos, diferente, muda muita coisa. É importante ela encontrar aqui no hospital também, da equipe, do hospital, do serviço, dos voluntários, encontrar coisas prazerosas também, até para amenizar um pouquinho, tudo isso que ela passa, nesse momento. Por um momento, o policial virou o melhor amigo dessa galera. Era assunto demais. O que você tá achando desse dia? Me conta. Muito legal. Por quê? Porque hoje ele veio aqui. Conta pra ele como que o cachorro nosso trabalha. Ele procura o quê? Droga e arma. E conta pro tio o nome do nosso cachorro da PRF. Um é Shake e o outro não sei. É o Shake urbano, não é? O Shake urbano. O Shake é mansinho e o urbano? O urbano é bravo. É muito gratificante, É um privilégio. É um privilégio para poucos e a gente vê esses guerreirinhos aí lutando pela vida da mesma forma que a gente luta em prol de uma sociedade melhor. Eu quero agradecer a Luciana que projetou no painel esse vídeo importante, dizer da preocupação que nós temos com as crianças com câncer e que o trabalho da Cássia aqui na rodovia Norte-Sul é muito importante. Quero abraçar o nosso presidente
Gava, que traz essa entidade com muita maestria, e dizer o seguinte: a CACE, para quem não conhece a CACE, eu peço a você que está em casa, que possa visitar a CACE, porque lá vem uma mãe lá do interior, com uma criança com 5, 10 anos, com câncer, vem fazer quimioterapia no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, aqui na Colina. Mas ela vem também com uma criança amamentando. Então lá tem um apartamento para a mãe, tem o leito para essa criança doente, mas também tem um bercinho para essa criança que está amamentando. Isso é um trabalho maravilhoso, um trabalho importante, trabalho de voluntários, e você deve visitar a CACE. Tem um bazar também importante, aquele par de sapato, aquela roupa, aquele cinto, aquela bolsa que você não usa mais, leva lá para ajudar essas crianças, que realmente uma criança com câncer desestrutura a família, desestrutura muitas vezes até muitos vizinhos. É nosso registro de hoje, e mais uma vez falar sobre saúde, saúde e saúde. Obrigado, presidente. Deputado Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael Favato, Zé Esmeraldo. Presidente, deputado Eric Musso. Pois não, deputado Rafael Favato. Quero só aproveitar o momento e parabenizar a fala do deputado Egos, parabenizar também a sua condução na sessão de hoje, com projetos importantes sendo votados, mas isso é praxe, é da sua índole, né, como presidente, que sempre colocou todos os projetos importantes para o nosso estado em votação. Lamentar também o fato da retirada do PL, da qualidade do ar, né? Esse projeto ficou 2 anos na casa, maturando, digamos assim, recebeu mais de 50 emendas, né, por parte dos deputados, alguns substitutivos até integrais ao projeto. E com certeza é um projeto muito importante para o Estado do Espírito Santo. Espero que em breve ele retorne com melhorias para a qualidade do ar, com certeza para melhorar a qualidade da vida de nossa população capixaba, que tanto sofre desses problemas há alguns anos, né? Muitos anos na realidade. Ser também o projeto que nós aprovamos hoje, da doação do espaço em Vila Velha para uma área empresarial muito importante. É uma área nobre do município de Vila Velha, que eu já estou lutando há alguns anos para que isso ocorresse desde o governo passado. Então, o governador Paulo Arthur hoje se concretiza com o governador Renato Casagrande e o prefeito de Vila Velha aceitando esse terreno e colocando em utilização, urbanização, melhorias para a comunidade, onde vai ser de grande valia para a nossa população de Vila Velha, gerando emprego, gerando renda, gerando receita para o município, que é importante, para que possa chegar com qualidade aos serviços, né, que o nosso cidadão necessita, de saúde, educação e assim por diante. Então, é importante salientar aqui essa doação por parte do governo, muito sensível aos municípios. Já disse aqui anteriormente, alguns outros municípios também receberam doações importantes. Fundão, Serra, Vitória, que me lembro, recentemente nós aprovamos aqui na Casa de Leis com a ajuda de todos os deputados também. Importante salientar que o Estado precisa, né, dos deputados para poder fazer esse tipo de doação de bem público. Então, gostaria de agradecer nesse sentido a todos os deputados pela votação e empenho na sessão de hoje. Obrigado, presidente, deputado Eric Musso. Deputado Zé Esmeraldo, deputado Freitas. Declinou. Deputado Gandini. Deputado Hudson Leal. Deputada Irine Lopes.
Deputada Janete de Sá. Deputada Irine vai falar. Está com a palavra. Não? Tá. Está só aqui presente. Declinou. Deputada Janete de Sá. Deputado Luciano Machado. Vai falar? Deputado Luciano Machado com a palavra. Senhor presidente, deputado Eric Musso, deputados e deputadas, a todos que nos assistem, nossos alunos de Cariacica que estão aí ouvindo a palavra da nossa deputada Janete, um abraço a vocês, sejam bem-vindos na Assembleia, a todos os nossos estudantes. Quero voltar a falar sobre nosso trabalho de ontem. O trabalho na Assembleia Legislativa muitas vezes não aparece, mas nós estamos sempre atentos aos temas importantes que vêm de encontro ao interesse da população. Ontem, na Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, nós tivemos uma fala muito importante do professor Marcelo Ribeiro, com Maximiliano, que são da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Debate da questão dos afogamentos, da prevenção de afogamentos. E ontem nós ouvimos na Comissão da Cidadania o pessoal, esses profissionais. Marcelo é um professor de educação física, pedagogo, com todas as formações possíveis e que se dedica a esse tema no município de Vila Velha, onde nós tivemos aqui a presença do secretário de Educação, Rodrigo Simões, do vereador Joel Rangel, prestigiando, participando e também dando importância a esse tema, que é a causa e a questão dos afogamentos. Quem acompanhou pela imprensa o final de semana, nós tivemos 6 casos divulgados, fora alguns que provavelmente não devam ter sido divulgados porque não houve fatalidade, mas é muito preocupante e através de todos os segmentos da igreja, das associações comunitárias, dos agentes comunitários de saúde, de todos os segmentos da sociedade, é importante debater esse tema, e especialmente na educação, na sala de aula, porque é muito simples a pessoa se vitimizar no afogamento, nesse período de verão. Então, esse índice cresce, logicamente, e não tem dúvida que é um período que as pessoas frequentam mais as cachoeiras, a praia, e acaba parecendo muito tranquilo, muito normal, e depois há os momentos traiçoeiros, onde a água muda o seu movimento, onde as pessoas com falta de medo e excesso de confiança acabam fazendo movimentos mais impensados e nós criamos transtornos para as famílias, da questão da perda humana, que é um valor imensurável, né? Não tem preço, e todos os transtornos que isso gera psicologicamente nas famílias. Nós temos casos que a gente conhece, que as pessoas passaram por isso. Então, é um debate necessário, é um tema preocupante, a prevenção aos afogamentos, e é preciso que nós possamos discutir isso também, porque como nós ouvimos ontem, é um tema que passa muito batido. A sociedade questiona a questão da segurança, que tem que ser questionada, do uso de drogas, da violência na direção, são todos temas importantes. Mas essa questão também não pode passar batido. Tivemos ontem também na Comissão de Saúde, né, que é presidida pelo nosso doutor Hércules, um debate também importante, com a doutora Vanessa Cola nos presenteou com uma palestra, ela é advogada, para falar sobre a questão
do benefício que o STF acabou gerando para as mães quando elas dão à luz, estão internadas, ou o filho precisa ficar mais tempo na incubadora, ou a própria mãe, durante o parto, tem algum problema. Esse auxílio maternidade, ele passa a contar a partir do momento da alta. Então, é uma lei muito boa, precisa ainda ser aperfeiçoada em alguns pontos, como, por exemplo, o filho ou a mãe que tem alta, que o parto foi tudo normal, daí uma semana tem uma recaída, vai ser internado, fica lá 1 dia, 10 dias, 1 mês. Então, nesse caso, ainda não está previsto na lei. Só está previsto na lei quando a mãe dá à luz, ou ela ou o filho tem um problema. E aí tem esse benefício. Mas, de qualquer forma, já é um grande avanço, já é uma política pública que vem valorizar as famílias, valorizar a vida e dar o conforto necessário para que possa fluir bem a relação mãe e filho no seu período de amamentação. Obrigado, desculpa aí de extrapolar um pouco o tempo. Deputado Luiz Durão. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marco Garcia. Deputado Madureira. Deputado Pastor Mansur. Deputada Raquel Lessa. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Sérgio Majeski. Deixa eu mandar uma mensagem. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, aos demais deputados que ainda se fazem presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, e cumprimento a escola que está presente aqui hoje, a Escola Oliveira Castro, lá de Cariacica. Sejam muito bem-vindos aqui à Assembleia. Quando, na semana passada, terminou a COP22, que é a Conferência do Clima, que foi realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, e que grande parte dos países e muitos líderes governamentais estiveram por lá. E é muito importante que essas conferências ocorram, e elas vêm ocorrendo há muito tempo, e alguns acordos já foram feitos, como ainda lá no início dos anos 2000, o Tratado de Quioto, depois o Acordo de Paris. E no Egito, na Conferência do Clima, no final, conseguiram fazer ali um acordo para que os países mais ricos financiem os programas de redução de emissão de gases e também das consequências do aquecimento global. Há anos que vem falando-se sobre questões ambientais, mas até como professor de geografia, eu noto que muitas vezes essas questões são tratadas meio que de uma forma romantizada, ou então esses temas, essas conferências, servem muito para as pessoas tirarem foto, para darem entrevista, para fazerem discursos bonitos, para se mostrar uma preocupação que não se verifica na prática. Há quantas décadas que os cientistas e os estudiosos estão alertando sobre os problemas ambientais? E o que a gente vê de prático efetivamente? Muito pouco. E as consequências não são mais para o futuro. Para o futuro, as consequências serão agravadas, porque as consequências nós estamos vendo agora.
Então, quando a gente vê essa questão, né, de secas prolongadas em lugares onde não havia seca, chuvas torrenciais em determinadas regiões que não ocorriam ou muito acima do limite, entre outras questões, são consequências diretas das mudanças climáticas que já estão ocorrendo. E o nível de redução de emissão de gases tem sido muito pequeno. E é óbvio, nessa conferência muito se discutiu a questão de que os maiores emissores são os países mais ricos, não são os países mais pobres. Então, a China, por exemplo, que é o país que mais cresce no mundo, hoje a segunda maior economia e deve se tornar a primeira, é de longe o país que é o maior emissor de gases. Depois vem os Estados Unidos, depois no conjunto a União Europeia e por aí vai. Os países pobres, os países pequenos, emitem muito pouco. E são aqueles que mais vão sofrer. Por exemplo, no Oceano Pacífico, ilhas como Tuvalu, por exemplo, são ilhas que tendem a desaparecer. Essas ilhas são países pequenos, população pequena, mas que não emitem absolutamente nada, mas que provavelmente desaparecerão com o aumento das temperaturas globais, tendo como consequência o aumento do nível dos oceanos. Assim como os estudiosos preveem já há muito tempo a questão dos refugiados ambientais, pessoas que serão obrigadas a se mudar das suas regiões em função das secas ou inundações, seja provocada por chuvas ou pelo aumento do mar, em países que já não conseguem dar conta do problema que eles têm hoje, como muitos países, sobretudo do continente africano, mas também países da América Latina, países asiáticos e de outras regiões. Então, assim, é para ontem que a questão ambiental ela entre de verdade na ordem do dia com ações concretas. E a população precisa se conscientizar disso. Porque, assim, desde a época em que eu estava na sala de aula e pretendo voltar em breve para a sala de aula, que a gente alertava sobre essas questões e discutia muito sobre isso, né? Assim, não adianta você falar sobre redução de emissão de gases, redução de problemas ambientais, se a gente não partir do princípio de que é fundamental uma mudança de comportamento da população. Porque ou se reduz, por exemplo, a questão do consumismo, ou nós não conseguiríamos nunca resolver problemas ambientais. Eu me detive aqui na questão das emissões de gases do problema climático, mas os problemas decorrentes do excesso de consumo existente no planeta são para todos os lados. É a questão da poluição do solo, é a questão da poluição de água, de rios, de mar e por aí vai. Muito obrigado, presidente. Deputado Teodorico Ferraz. Eu vou declinar, senhor presidente. Deputado Torino Marques. Deputado Vandinho Leite. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima, que acontecerá na terça-feira, 9 horas da manhã, em virtude de uma decisão de colégio de líderes. Então, terça-feira, 9 da manhã. Forte abraço, um ótimo dia a todos. Deus abençoe. Está encerrada a sessão. Em sessão extraordinária, os deputados aprovaram 2 projetos do Poder Executivo, do Governo do Estado, e um projeto do Tribunal de Justiça. Um desses projetos é o projeto do Executivo que solicita a abertura de crédito suplementar no valor de mais de 900 milhões de reais. A maior parte desses recursos vai ser destinada para o pagamento de pensões e aposentadorias de servidores e militares da reserva. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.